Então, as pessoas acreditam que a mediunidade, muitos buscam a questão da mediunidade para ter contato com o mundo espiritual, né? É muito normal isso, principalmente a clarividência. As pessoas querem ver pessoas que já desencarnaram, porque quer saber como é que tá, porque tá morrendo de saudade, quer tentar entender. Mas, na verdade, elas só querem mesmo satisfazer uma dificuldade que elas possuem internamente. Né? Mesmo que ela consiga ver ali o parente dela que já desencarnou, ela vai continuar com aquela falta que ela tem, aquela dificuldade que ela tem, porque aquilo ali é só a ponta do iceberg. Ela não consegue enxergar lá nas profundezas o que está causando essa dependência, esse medo, essa carência, esse apego. Né? Então, elas buscam muito na espiritualidade essas respostas, né, fáceis e rápidas que não existem. A resposta é um processo que a gente precisa construir dentro de todos nós. Aí sim você começa a enxergar a coisa de uma outra ótica, né? E aí sim as coisas começam a clarear para você. Mas é mais ou menos por aí. Sim, tem que mergulhar profundamente. Igor, eu já ouvi muitas pessoas falarem assim para mim. Se fala muito que todos nós somos médiums. Mas se eu não tenho essa sensibilidade, não me abro para essa sensibilidade de sentir as energias, ou até mesmo seguir essa intuição, por que todos nós somos médium? Então há esse questionamento. Eu já ouvi falar também, eu não acredito em nada, não acredito em vida após a morte, então não tenho por que eu mediar esses dois planos. Então você poderia, assim, na sua visão, falar um pouquinho para nós? Se na verdade a pessoa já tem essa crença de não acreditar, realmente ela não vai acreditar, né? Ela vai bloquear isso de Sim. alguma forma. Mas é fato que ela acreditando ou não, ela é o tempo todo influenciada pelo mundo espiritual sem saber. Né? Querendo ou Sim. não, todos nós somos. Né? A diferença é que quando você tem essa capacidade, tem a mediunidade, e aí quando eu falar que mediunidade, entenda como toda a questão do parapsiquismo também, Sim. a pessoa consegue entender alguns processos que estão acontecendo. Então vou dar um exemplo para você. Olha, hoje é muito natural acontecer, até por conta do trabalho que a gente faz aqui de trazer conhecimento e tudo, de falar sobre essas questões espirituais, de muitos assédios acontecerem na minha Sim, vida, sim, né? Os sim. assédios. E os assédios, como é que os assédios acontecem? Primeiro que o assédio, para ele acontecer, a gente precisa dar um certo tipo de brecha para que aquilo aconteça, né? Sim. É como se fosse você sair de casa e deixar a porta aberta. Você está dando brecha para que alguém entre e roube alguma coisa. Sim. Então você precisa se precaver de alguma forma, né? E a forma Pensamentos, que emoções, Sim, sim. a forma que a gente tem de se precaver é, primeiro, identificando que aquilo ali não é nosso. Né? E para isso Sim. existem algumas técnicas que a gente pode fazer para identificar isso. Lógico, depois que você já tem essa percepção, né, do mundo extrafísico. Então, assim, acontece o tempo todo de você, às vezes, está bem sentado, tá ali legal, teve um dia tranquilo, tá vendo a televisão, e do nada começa a sentir uma angústia, começa a sentir uma tristeza, ou então começa a ficar com raiva, seu humor muda sem motivo nenhum. Sim. E aí você, com a sua experiência, você sabe, poxa, espera aí, eu acho que isso não é meu. Por que isso está vindo para mim assim do nada, sem ter nenhum motivo aparente? Né? E aí você consegue fazer alguns mecanismos de se limpar daquilo ali. Mas isso acontece com todo mundo. E antes de você ter essas percepções, também já aconteciam. Só que a gente colocava uma desculpa, porque eu tive um dia ruim no trabalho, porque aconteceu alguma coisa, porque eu estou muito cansado. Sempre tem uma desculpa que a gente não consegue entender. Né? Então, a pessoa que não tem essa crença, não quer dizer que não está sendo influenciada. Tudo bem, ela tem o direito de acreditar nisso, não tem Sim, problema nenhum. sim. Mas ela está sendo influenciada da mesma forma, né? Então, essa parte intuitiva, para ela, não vai passar de mera intuição. Você jamais vai conseguir convencer essa pessoa que essa intuição pode ser um contato espiritual, pode ser um contato mediúnico, porque ela não aceita isso para ela. Né? Não Isso. quer dizer que Tem não essa aconteça. negação. Sim. Tem essa negação. Inclusive, eu estava Tem. até fazendo segunda-feira lá no nosso estudo, que a gente estava falando da assistência dos espíritos no mundo da terapêutica aqui, né? Como os Sim. espíritos médicos, né? Espíritos de médicos influenciam e auxiliam os médicos aqui na vida física durante um atendimento, durante a Fazer cirurgia. um procedimento, sim. E esse auxílio, ele acontece tanto para aquele médico que acredita ter algum tipo de religião, tanto para aquele que é totalmente cético, que é o ateu. Sim. Mas se o médico tem ali um bom caráter, desenvolve um bom trabalho, sempre pensando no Tá próximo, em mais ajudar aberto. realmente, ele Sim. está aberto realmente, se Sim. preocupa em fazer um bom serviço, você não tenha dúvida que está tendo um auxílio espiritual ali. E o mesmo acontece inverso. O médium que se acha um bambambam, que se acha melhor que todo mundo, né? Que se acha especial, que está perdido
na sua vaidade, no seu ego, certamente ele não vai ter nenhum tipo de auxílio espiritual ali, como ele imagina que tem. Ou se tiver, vai descambar para algum espírito ali voltado para o negativo, mas ele acha que não, que está ali incorporando grandes entidades, está psicografando grandes entidades, mas não é assim que funciona. Então, essa questão de você acreditar ou não acreditar, para o campo espiritual, pouco importa. O que importa é o seu caráter, a sua moral e o direcionamento do seu trabalho. Você pode ser Sim, a sua boa índole, sim. Pode ser totalmente cético, não acreditar em nada, mas no seu dia a dia ali você tem um bom caráter, está sempre prestativo, querendo ajudar as pessoas, se preocupando com o coletivo. Certamente, uma hora ou outra você está sendo influenciado ali de forma positiva e com o auxílio desses espíritos, porque o trabalho é esse, a gente olhar para o coletivo, não ficar só olhando só para a gente. Então, os espíritos trabalham muito nessa vibração, né, do coletivo, da ajuda coletiva. E não necessariamente você precisa ser um médium, né? Quantas pessoas no dia a dia que te falam uma palavra bacana e aquilo muda o seu dia, né? Transforma ali. Você está naquela tristeza e recebe um elogio, recebe uma palavra bacana da pessoa que você nem estava imaginando. Então, acontece muito isso. Então, essa questão da intuição não tem muita relação com a pessoa acreditar ou não acreditar. Ela vai receber, de alguma forma, as influências, tanto positivas quanto negativas. A questão aqui, sendo positiva, ela não vai nem saber que foi uma ajuda, e sendo negativa, ela também não vai ter noção que está sendo ali influenciada de alguma forma por essas entidades não bacanas, né? Sim, viver naquele automatismo, né? Sim. De não pensar fora da caixa. Então, por isso que é tão importante a gente trabalhar o nosso ego, a nossa vaidade, o nosso orgulho, para não entrar em atrito com aquelas pessoas que têm uma crença diferente ou uma ideia diferente da nossa. O mais importante é a gente trabalhar em nós, essas dificuldades nossas. Respeitar e, através da nossa vivência, de algum modo, e a gente buscar se melhorar, né? Buscar se melhorar cada vez mais.